Terreiro não é creche de marmanjo. O título dessa matéria é um apelo a algumas pessoas que frequentam terreiros para que tenham mais maturidade, mais seriedade, menos infantilidade, com relação a certas questões que estarão sendo abordadas nesse texto. Num terreiro de Umbanda não é entra e sai, como em certas religiões acontecem, onde as pessoas podem chegar a qualquer hora, a seu bel prazer, frisando-se tratando dos dias de trabalho, dos dias voltados à gira. Os guias também se programam nesse sentido. Eles sabem quando serão chamados e o dia de seus trabalhos. Pelo menos na minha casa funciona assim, há regras e doutrinas bem específicas. Quando uma pessoa vai num terreiro, a primeira coisa que ela observa é a disciplina, a organização, a higiene, o rito, a harmonia e união. Tem horário para começar e terminar, tudo é bem organizado, tomamos cuidado com o barulho para não exceder o horário, porque vivemos em sociedade e há toda uma comunidade em volta. Se acontece de estender o horário de atendimento, os atabaques são silenciados, foi porque ocorreu a necessidade e intercorrências acontecem, os consulentes que já passaram pelo atendimento são abençoados e dispensados e os que por algum motivo ficaram, vão ser atendidos sem exceção. Ninguém sai do terreiro sem atendimento. Mas tem-se todo cuidado, empatia, porque haverá tanto consulentes e mesmo médios que dependem de condução, etc., que não podem se prejudicar. Mas infelizmente alguns médiums e consulentes acham que podem chegar a hora que bem entendem, e não é bem assim. Se a gira vai começar às 19 horas, a pessoa tem que se programar para chegar com o mínimo de antecedência e não se dar o direito de chegar depois do horário, e ainda exigir ser atendido. Agora imaginem, a gira vai começar às 19 horas, um chega às 20 horas, outro chega às 21 horas, e assim por diante. Procurem mensurar e imaginar as interrupções, o trabalho que os cambonos da casa vão ter, com esse entra e sai, com exceções, é claro, de trabalho. Um carro que quebra, um problema de saúde, um consulente que está indo a primeira vez e de repente se perde, mas por motivos banais, jamais se pode permitir tais abusos. A bonita ou bonito, o alecrim do Campo Dourado, é o especial, eu posso, eu quero, vou ir quando der na telha. E o respeito com o terreiro está onde? É uma questão de respeito, assiduidade, comprometimento. E tem alguns médiums e consulentes que acham que o terreiro tem que se moldar conforme sua disponibilidade e ficam chateadinhos quando recebem uma recusa, um não, porque ou foram barrados na porta, ou não tiveram tal permissão de chegar na gira após o horário. Frisando que todo terreiro sempre dá aqueles minutos de tolerância, há toda uma compreensão. Mas infelizmente para algumas pessoas não é o bastante. Outra coisa, terreiro de Umbanda é um hospital e não creche, com o perdão da palavra para marmanjos brincar, é um lugar sagrado, a ordenança física e espiritual. Uma pessoa não pode chegar num terreiro achando que o guia vai falar somente coisas para elevação do ego, elogios, etc. Como eu bem expliquei, é um hospital tanto para espíritos encarnados como desencarnados, a evangelização é séria, a doutrina é rígida, há momentos sim de descontração, leveza, etc. Mas é uma ritualística seríssima, estamos lidando com a espiritualidade. E o dirigente não está ali para ficar puxando o saco de ninguém, ou fazendo vistas grossas para coisas e comportamentos errados, muito menos um guia. O que anda acontecendo em demasia, há médiums que chegam num terreiro, querendo já ser o destaque, o estrelinha, e quando percebem que estão numa casa onde se visa qualidade e não quantidade, onde o dinheiro dele também não vai ter destaque, e que percebe que há regras a serem cumpridas, a casa já não presta, já começa as birrinhas e malcriações. E voltamos à grande frase: Umbanda é coisa séria, para gente séria. E detalhe, esses comportamentos está sendo muito visualizado em consulentes, querendo colocar regra no terreiro, acham que o dirigente tem que simplesmente se adaptar às suas dificuldades, como se o terreiro também não tivesse suas intercorrências, suas dificuldades, seus imprevistos. Muitas vezes achando que o seu dinheiro compra tudo. E tem aqueles que não ajudam com um maço de vela, mas querem ser os VIPs. Eles podem tudo, mas aí do dirigente não abrir a gira, ou cancelar o trabalho, por uma dificuldade, já é visto com outros olhos. As pessoas precisam se colocar nos seus devidos lugares. Um dirigente, por mais anfitrião, agregador, amigo, ele tem doutrina e normas na sua casa, que não vão ser quebradas ao gosto do freguês. Ele não vai mudar toda a forma de conduta e trabalho,
porque alguém quer. Vamos lembrar que há orixás e guias acima dele. Uma pessoa com características de melindre, não me toques. Aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Quer ser o centro das atenções, como que uma pessoa assim pode ser um bom médium um dia, se não houver reforma? Mérito se dá a quem merece, a quem se dedica, a quem tem comprometimento, seriedade, respeito, sabe ouvir e quer aprender. E principalmente para quem é humilde. Vamos raciocinar com mais profundidade sobre essa questão. Então quer dizer que se um guia for aplicar uma doutrina, corrigir um erro desse médium ou mesmo desse consulente que possui a expectativa de ingressar numa corrente espiritual, e essa pessoa se sentir depreciada, vai sair batendo o pezinho como uma criancinha birrenta? Como que uma pessoa tão imatura vai poder atender às expectativas que o espiritual exige? Uma pessoa assim tem que se equilibrar primeiramente seu emocional e maturidade, para depois querer trabalhar com guias espirituais. Médiuns mais sensíveis a, obviamente, mas não lhes dá direito a malcriações ou abusos de comportamento, ou mesmo desrespeito. Um atendimento espiritual é coisa muito séria, estamos lidando com vidas, um médium desequilibrado ele pode arruinar a vida de outra pessoa. Não tem nem cabimento tais comportamentos por esses e outros motivos que em casas sérias há todo um cuidado no agregar filhos de santo, porque hoje em dia as pessoas procuram terreiros não é para evoluir, se reformar, se curar. Procuram casas para se sentirem especiais, ego, vaidade, arrogância, destacados, e a humildade que é bom, fica lá atrás, escondida num baú. E quando o dirigente não concorda, já não presta mais. Os dirigentes sérios não são babas de marmanjo birrento, nós temos coisas seríssimas para tratar. E não podemos ficar perdendo tempo com pessoas que não têm discernimento de entender o pingo na letra. Não esperem de nós dirigentes isso. Quando percebemos médiuns assim damos uma certa atenção, porque são certas falhas que podem e devem ser avaliadas e corrigidas. Isso é claro, quando a pessoa está aberta à mudança e reforma, porque não estamos aqui para atender somente os sãos, mas infelizmente tem pessoas que lhes falta tal discernimento e não aceitam que não são o centro de tudo. E certas pessoas acabam causando muitos problemas, fofocas, indiretas, despeito, etc. E é simplesmente muito triste. E há também os médiuns que são neófitos na religião que já entram no terreiro achando que sabem tudo, não querem mais ouvir os mais velhos, querem fazer tudo do seu jeito, o dirigente passa um ensinamento, não confiam, vão checar na internet, etc. O problema não é buscar o conhecimento, o problema é desconfiar de quem está cuidando da sua mediunidade. Perguntam muitas vezes para todo mundo, mas o dirigente é o último a saber muitas vezes da dúvida daquele filho e fica muito decepcionado quando descobre que o seu filho de santo confiou mais em pessoas estranhas do que nele. E muitos dirigentes estão se aborrecendo seriamente com isso e tomando medidas bem rigorosas. E nada melhor que o diálogo nessas horas. Mas nem todo dirigente tem paciência, podendo optar por simplesmente excluir do terreiro. Um dirigente pode ser ótimo, mas pode ser muito rígido com certas questões. Aproveito e deixo um questionamento no ar: se o médium não confia no dirigente, o que está fazendo naquele terreiro? Confiança é base num terreiro de Umbanda. Antigamente o que mais agradava a um médium que estava ingressando na religião era ouvir os mais velhos. Hoje eles ficam impacientes contando os minutos, porque querem receber seus guias o mais rápido possível, parece que a base é só espiritar. E num terreiro de Umbanda não é só receber e incorporar espíritos. A coisa está tão complicada, que tem médium simplesmente inventando, fantasiando sobrenomes para guias, é cada sobrenome que você pensa. Meu Deus, da onde ele tirou isso? A percepção que passa que ao querer ter aquela entidade única, serem diferentes, e infelizmente só mostram o quanto de despreparados estão. Os médiums precisam procurar seus guias-chefes de seus terreiros e buscar conhecimento. Falanges de espíritos não são formadas de uma hora para outra, espíritos são agregados, novos falangeiros surgem, mas em se tratando de formação de falanges, não é assim tão simples. Há todo um aglomerado de disciplinas, doutrinas, regências espirituais, que fogem da alçada dos encarnados. Um médium, quando não corrigido nessa questão, ele pode se transformar num jarro vazio e acabar chamando para si um espírito não idôneo e sério, um mistificador que irá brincar e utilizar da sua arrogância,
pretensão e vaidade, e esse médium entrará em desequilíbrio. E muitas vezes o dirigente vai querer corrigir e o médium simplesmente não aceita, vai buscar na internet, pesquisa histórias, numa ânsia muitas vezes de acreditar na própria fantasia e mentira. Suas expectativas são quebradas e vem frustração. Nós estamos recebendo uma geração de médiums, muito apaixonada pela fé, pelos guias, mas para alguns está faltando humildade, o ouvido atento, o respeito, a seriedade, o comprometimento. Tem médiums que você acabou de ensinar algo que não deveria ser feito, explica dos porquês, mas ele teima e faz. O grande problema é que às vezes a teimosia traz consequências e será o dirigente que vai ter que depois socorrer. A principal responsabilidade de um dirigente é com seus médiums, é deixá-los o máximo preparados para a missão mediúnica e espiritual. No que diz respeito aos consulentes, ele ensinará o que dentro da sua doutrina e entendimento é o correto, mas a escolha de absorver tal orientação é livre-arbítrio do consulente, será simplesmente sua responsabilidade de escolha e consequência. Não cabe ao dirigente nenhum tipo de imposição, coação. O consulente tem plena liberdade de querer ou não seguir o que foi orientado ou pedido. A arrogância de alguns médiums está tão séria, que muitas vezes você vê um médium mais velho, tentando compartilhar um ensinamento, e vem um médium que muitas vezes nem tem o mínimo de experiência de chão de terreiro, por arrogância, confrontar o outro. Nessas questões observamos que é muito médium de Google, mas lhes falta experiência do dia a dia num terreiro. E temos também aqueles médios que têm anos de terreiro, mas parecem caçambas vazias, entram em grupos de estudo sem paciência com os mais novos. Muitos simplesmente perdem seus preciosos tempos para humilhar uma pergunta de um iniciante. Os famosos donos da verdade. Não aprenderam nada aos pés de Preto Velho. Esses tipos de colocações que estou trazendo nesse texto é fundamental, tem que fazer parte da cartilha, da base de ensinamento de um bom terreiro. Médiuns e consulentes, mal educados, arrogantes, pretensiosos, fofoqueiros, podem destruir toda a harmonia de uma casa religiosa e isso tem que ser corrigido. Da mesma forma que um médium procura uma casa que o agregue, o dirigente também observa o caráter e personalidade dos médiuns e consulentes para estar em seu terreiro. E vamos frisar e deixar uma coisa bem clara. O dirigente deve ser amigo, confidente, amparador, paciente, mas ele não é seu coleguinha, não é sua baba. Ele não está ali para ficar de falsos elogios, amaciamento de ego, ele é um instrumento da ordenança maior espiritual. Ele tem responsabilidade e deve respeito e respaldo à ordenança maior. Se ele toma uma atitude errada, a ordenança espiritual vai cobrar 1000x mais. Ele não vai ficar ali, puxando o saco de ninguém, a não ser que ele não seja idôneo e tenha interesses escusos, muitas vezes financeiros por trás. Então deixo esses alertas aqui, espero que leve boas conscientizações e melhoras comportamentais, de reforma a todos, porque todos nós estamos aqui para evoluir, nos reformar e nos melhorar, para que nosso processo de encarnação cumpra seu objetivo. Somos falíveis, estamos longe da perfeição, estamos em processo de reforma, reconhecer nossas falhas e o princípio de nossa evolução. Vamos nos amadurecer. Agradeço a todos. Paz e luz. Cristina Alves. Templo de Umbanda Ogum Sete Ondas e Cabocla Jupira. Pai Maneco de Curitiba.